Quando que eu peço pela ordem ou peço diligências em uma audiência de instrução e julgamento? Vamos lá então, vamos falar sobre algumas estratégias dentro de uma audiência de instrução e julgamento que todo advogado precisa saber. Muitos têm receio, medo de usar, mas que é fundamental para realmente representar o seu cliente dentro de uma audiência. Vamos lá então? Bom, o que acontece é que a maioria dos advogados se forma com uma base prática muito fraca, e é normal. Normal porque a faculdade ela te prepara para a teoria, e a única coisa que te prepara para a vida prática é a prática, não tem dúvida. Mas tem gente que tem a oportunidade de trabalhar no fórum, estágio, fazer audiência, e já ter essa familiaridade com uma audiência, com uma situação em que é incomum para a maioria dos estudantes. E aí, boa parte dos advogados, então, que se formam não tendo essa experiência, ou por vezes tendo, mas não de maneira tão aprofundada, tem um certo medo de como se portar numa audiência de instrução e julgamento. Acontece que a audiência, embora seja um ato formal, não é esse bicho de sete cabeças que você vê nas redes sociais. Não é e nem deveria ser. Quando você vê um advogado batendo boca em audiência, é sinal de que alguma coisa está errada. Pode ser o próprio advogado, pode ser o juiz, pode ser o promotor, mas não é o comum. O comum, 95% das vezes, as audiências elas são pacíficas, elas são tranquilas, são fáceis de lidar, porque ali todo mundo está trabalhando, todo mundo está cumprindo um ato formal. Que ato que é esse? Que é a audiência, que é o momento de produzir prova. Então, o autor está ali, o advogado do autor está ali para produzir prova, o advogado do réu está ali para produzir prova. O juiz está ali para presidir essa audiência que serão produzidas as provas. O promotor está ali, por vezes, acompanhando porque tem um menor ou quando são casos envolvendo crimes. E aí ele está ali porque ele é uma das partes no processo e tem que estar na audiência também. Ou seja, cada um ali está trabalhando e fazendo a sua função. Ninguém quer sair dali brigando e não sai. A maioria dos casos se resolve de maneira muito pacífica. Só que o que a gente vê nas redes sociais se propagando são vídeos de advogados brigando com o juiz e um desrespeito e etc. E aí a gente acha que vai acontecer com a gente na audiência. Bom, o fato é que o advogado na audiência ele é fundamental. E ele é fundamental que preste atenção do momento que entra na audiência até o final. O advogado tem que conhecer pelo menos o rito. Como é que funciona o rito? Quem que será ouvido primeiro, se tem assistente técnico, se tem perito, e depois se será feito depoimento pessoal da parte contrária, se não for feito, se tem testemunha de autor depois do réu, e ao final, se serão feitas as alegações finais, orais ou por memoriais, escritas, né? Se o advogado ele já sabe o rito, que é exatamente esse que eu narrei para você agora nesse momento, ele já está 50% com a audiência na palma da mão. Está tudo certo, ele vai se preparar antes. De que forma? Vendo se vai pedir para ouvir o depoimento pessoal, o que ele vai perguntar no depoimento pessoal, o que ele vai perguntar eventualmente, se o cliente dele for ouvido, o que o cliente vai falar. Então, situações que ele vai preparar oitiva testemunha, se a testemunha que vai ser ouvida dele, o que ela vai dizer, perguntas que o juiz faz para a testemunha, se é amigo íntimo, se tem algum interesse no processo, possíveis perguntas que tu pode fazer para a testemunha da parte contrária, ou seja, ele vai se preparar de tal forma a fazer... Então a audiência, ela já está pronta antes da audiência, de tal forma que ele vai se preparar antes de ela acontecer. E ali na hora que ela vai acontecer, vai ser só o momento que ele vai pegar o que ele já preparou e pôr em prática ali naquela ocasião. Dito isso, para dizer que se a audiência ela é um ato formal para cumprir ali um protocolo e produzir provas, e o advogado sabe disso, ele não precisa brigar por absolutamente nada, porque cada ato tem um momento. Veja bem, se o juiz começa, vou dar um exemplo bem comum que acontece muito no trabalhista. O juiz começa a audiência dizendo assim: boa tarde a todos, vamos começar com as testemunhas. Presta atenção nesse ponto. O juiz já acabou de iniciar a audiência cortando uma parte do procedimento que era o depoimento pessoal, sem avisar. Aí o que acontece? O que você vê na rede social? O pessoal brigando. Pô, como assim, juiz? Como assim tu cortou a minha vez? Eu queria pedir depoimento pessoal. Isso se faz.
isso é vergonhoso. Você tem que ser didático, de tal forma que você consiga exercer o seu direito sem perder a linha de raciocínio. O que aconteceu aqui? Vou voltar para a frase. O juiz inicia a audiência dizendo boa tarde, vamos à oitiva de testemunhas. Você tem que pedir pela ordem. Pela ordem significa assim, excelência, eu quero falar, teve um ato aqui que não está respeitando a lei. Teve uma situação aqui que pode gerar nulidade. Teve uma situação aqui que desrespeita o rito processual. Quando eu peço pela ordem, eu estou com a palavra, porque pela ordem eu quero falar alguma coisa de grande relevância e que pode impactar a audiência de tal forma até anular ela, se for o caso. Então, de novo, o juiz falou, vamos começar pelas testemunhas, o papel do advogado é excelência, pela ordem, e o juiz sempre, 100% das vezes, vai conceder pela ordem. 100% das vezes. Porque ele vai ter que te ouvir para saber qual é a ordem que você vai trazer. Então, pela ordem, a Vossa Excelência pulou a parte dos depoimentos pessoais e eu quero ouvir, se eu sou pelo autor, eu quero ouvir o réu. Ou se eu sou o réu, eu quero ouvir o autor. E aí você faz com que ele volte e diga, então tá, vamos ouvir. Talvez ele vai dizer que não foi pedido, que já passou o prazo, enfim, questões que você tem que saber, que você tem que estar preparado. Não é o objetivo desse vídeo de hoje. Mas pelo menos saber que você tem esse momento para falar de alguma coisa que está te incomodando. E a minha dica que eu te dou é o seguinte, se você tem dúvida se deve ou não, deve. A dúvida sempre faça. É melhor você fazer feio, que é um senso comum que eu acho absurdo. Nossa, que feio que ele fez. Eu acho isso um absurdo pensar dessa forma. Eu prefiro fazer feio, mas representando meu cliente, fazendo o meu máximo, do que não fazer com medo de errar. Veja, não é que eu vou fazer feio sempre. Eu vou me preparar o máximo que eu posso. Eu vou estudar o máximo que eu posso. Eu vou chegar preparadíssimo. Mas se eu, em algum momento, tiver dúvida, eu prefiro fazer feio e indagar do que eventualmente não fazer e daqui a pouco não representar efetivamente o meu cliente, tá? Mas a ordem, ela tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de você dizer que você quer que corrija algum ato processual ou alguma coisa. Ou até, por vezes, vamos supor que a outra parte está fazendo perguntas absurdas para testemunhas. Perguntas que testemunha, por exemplo, um outro fato que você precisa saber sobre a audiência de instrução e julgamento. A audiência, você está ali para produzir provas das testemunhas, né, sobre fato. E fato é aquilo que a pessoa viu, não o que ela ouviu falar, né? O que ela ouviu falar é boato, né? Não é uma coisa que se prova com testemunha. Então, se daqui a pouco o advogado da outra parte está falando assim, a senhora ouviu falar que ela xingou a autora? Esse é o momento que você também pode pedir pela ordem, se você consegue, se você entende que é o momento de interromper. Você não pode chegar interrompendo. Não é o seu momento de falar. Você tem que ficar em silêncio. Mas se você acha que tem alguma coisa errada, você vai pedir pela ordem. Por exemplo, eu vou dizer, excelência, pela ordem. A pergunta é se ela acha alguma coisa. E a testemunha não tem que achar nada. A testemunha tem que saber. Então, se ela não sabe, se ela não viu, a pergunta não cabe. O juiz pode acatar seu pedido de ordem, né? Ou ele pode indeferir e deferir a pergunta e dar sequência. Ou seja, você percebe que é um ato que não é para ter briga, porque se você tem dúvida, pela ordem. Se você não tem dúvida, você fica em silêncio, espera o seu momento. A grande questão é que, por vezes, o advogado quer brigar. Se acontecer, na hipótese de, eventualmente, o advogado chegar e pedir pela ordem, o juiz disser, não vou lhe dar a ordem, continue a audiência, aí sim, aí é o momento de você interromper com uma certa seriedade, porque a ordem é obrigatória. Aí você faz o seguinte, você pega o seu celular, você fala assim, excelência, em razão do seu indeferimento do meu pedido pela ordem, eu vou gravar aqui, eu preciso, porque pela ordem tem que ser deferido. Eu quero falar algo e Vossa Excelência não está deixando. Então, eu vou gravar para que depois eu possa usar se eu achar pertinente. Mais uma vez, então, Excelência, pela ordem, posso falar? E aí, se ela disser não, você não tem que brigar. Aí que está a questão, você não tem que brigar.
Você não tem que... Vamos supor que isso aconteça. E você diga, você faça tudo isso que eu estou falando. Você pega o celular e fala, excelência, então eu vou gravar aqui, estou gravando, porque eu pedi pela ordem, Vossa Excelência negou. Então, por isso, eu comecei a gravar e vou repetir meu pedido. Excelência, pela ordem, posso falar? Vamos supor que daí você está aqui gravando e ela diga, não vou lhe dar a palavra. Continue a audiência. Você grava essa audiência. Não precisa brigar, não precisa continuar, insistir, não precisa bater boca. Você só grava a audiência, está tudo certo. Depois você pega essa audiência, você pode, se quiser avançar, se você realmente foi prejudicado, denunciar no CNJ. Você pode juntar no processo e pedir para o tribunal anular a audiência porque não foi deferida a ordem que você queria. Isso tudo é procedimento. Então, por isso que eu falo que não existe necessidade de briga. Então, quando eu falo pela ordem, eu estou falando exatamente disso. De um momento que você vai interromper para que seja corrigida alguma questão que você entendeu que está prejudicada ali. E de igual forma, você vai pedir as diligências sempre ou no começo ou no final da audiência. Por que você pede diligência? Porque a audiência de instrução e julgamento, olha o nome, audiência de instrução e julgamento. Ela encerra a instrução. A audiência, ela põe fim à instrução. Então ali é o momento de você pedir alguma diligência que faltou. Alguma intimação, alguma, sei lá, uma testemunha que não compareceu. Se você quer uma intimação pessoal para comparecer numa próxima audiência. Qualquer coisa que seja, uma produção de prova, uma juntada de documentos pelo INSS, sei lá, qualquer coisa que você acha que precise ainda, que ainda falta e você não produziu de prova. Então você pede, de novo, pela ordem, final da audiência, né, quando tudo acabar, excelência, pela ordem, antes de encerrarmos, eu tenho um pedido de produção de prova, de diligência. E aí o juiz vai te dar a palavra, você vai fazer o pedido e ele vai deferir ou não, tá? Mas a questão do pedido de diligência também é naquele momento, não é depois. Então, a audiência, por todos esses fatores que eu falei nesse vídeo, ela acaba sendo de uma importância astronômica, porque é nesse momento da audiência que você produz a prova oral, que você vê se está tudo certo, se a prova foi realmente produzida ou não. E aí, se não foi, você tem que pedir alguma diligência para ela ser produzida. Pode até ser indeferida, mas ali é o seu momento. Não adianta nada a audiência acabar e você pedir depois. Tá bom? Então, se você gosta de vídeos assim, não deixa de me seguir aqui nas redes, no YouTube, Spotify, de ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente e de curtir os vídeos que eu posto aqui, comentar também se você gostar, se você quiser fazer algum comentário ou que eu faça algum vídeo sobre determinado assunto, é só você comentar que eu gravo nas semanas subsequentes. Um abraço e até a próxima.